Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Corpo e Arte Lingerie. Seu corpo merece sempre o melhor. Corpo e Arte Lingerie. Rua Joaquim Murtinho, 36 Centro, 3672-2048. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O melhor da moda feminina e atendimento personalizado você encontra na Lojas Pra Elas. Rua Temístocles Rocha, 169, Sala 4, Centro, 3671-5846. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dê Presentes, uma loja conceituada para você. Moda feminina para todas as idades. Temos roupas casuais, moda festa, plus size, acessórios e semijoias. Dê Presentes, Rua Rubens Bittencourt 73, fone 3671-6690. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Governador Romeu Zema visita a unidade prisional da APAC em Itaúna e afirma que o modelo deve ser replicado em mais cidades mineiras. Safra de grãos de 2019 deve ser mais de 3% maior que 2018. Exercícios ajudam a combater a obesidade infantil. A receita do dia traz uma saborosa galinha baronesa. Perigo nas matas e cachoeiras. O número de resgates de pessoas nessas áreas é maior de 5 anos em Minas Gerais. Tireoide. Você conhece a glândula que forma a borboleta? Ela é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. A partir de agora, no Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Um modelo a ser replicado. Esta foi a impressão do governador Romeu Zema ao visitar uma unidade prisional da APAC em Itaúna, região central de Minas Gerais. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, e o governador do estado, Romeu Zema, visitaram a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, da comarca de Itaúna. A APAC é um modelo diferenciado de prisão que aposta no cumprimento humanizado de pena. O governador Romeu Zema foi apresentado a uma realidade prisional diferente. Os sentenciados têm as chaves das próprias celas e assumem todas as tarefas de manutenção do ambiente. Além disso, eles trabalham, estudam e participam de oficinas profissionalizantes. Pela primeira vez na minha vida, eu visitei uma APAC, conhecia já o projeto há alguns anos já, através de literatura, através de comentários, e realmente eu saio daqui muito bem impressionado, para não dizer maravilhado, com o trabalho que é feito aqui. E vejo que isso tem de ser multiplicado mais vezes, porque é uma alternativa muito mais humana para as pessoas e também uma alternativa que tem um custo menor para um Estado que se encontra numa situação financeira tão difícil. O modelo é adotado como política pública na execução penal pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É um modelo que, de agora em diante, que o governo do estado conheceu, quer incorporar no seu programa, ele crescerá muito em Minas Gerais, se Deus quiser, nos próximos anos, e haveremos de reverter esse quadro penoso do sistema penitenciário de Minas Gerais. A
A APAC de Itaúna foi a primeira a ser implantada no estado há mais de 30 anos. A unidade é modelo para outras comarcas, estados e países. Aqui em Itaúna é comum acontecer visitas de delegações de vários países que vêm conhecer o resultado do trabalho desenvolvido. Um exemplo do sucesso do método é o índice de reincidência, que fica em torno de 15%, enquanto que no sistema prisional comum pode chegar a 80%, realidade que faz com que a população apoie cada vez mais esse modelo de cumprimento de pena. 85% favorável ao trabalho desenvolvido pela APAC com os presos. Foi uma surpresa para nós, porque aquela rejeição inicial, ela foi transformada em aprovação. Venceu ontem a primeira parcela do IPVA 2019 para veículos de placas com finais 1 e 2 em Minas Gerais. A boa notícia é que, além do desconto de 3%, para quem quitou IPVA em parcela única, o contribuinte pôde ainda ter outros 3% de desconto automaticamente no caso de veículos que tiveram todos os seus débitos pagos em dia, impostos, taxas e multas em 2017 e 2018. Fique atento às datas da escala de vencimento. Vence nesta segunda-feira a primeira parcela do IPVA 2019 para veículos de placas com finais 1 e 2 em Minas Gerais. A boa notícia é que, além do desconto de 3% para quem quitar o IPVA em parcela única, o contribuinte poderá ter outros 3% de desconto automaticamente no caso de veículos que tiveram todos os seus débitos pagos em dia em 2017 e 2018. Os proprietários de veículos podem quitar o imposto em cota única ou dividido em 3 parcelas, janeiro, fevereiro e março. Com o Renovando o Veículo em mãos, o contribuinte pode pagar o IPVA em terminais de autoatendimento autorizados. A guia de arrecadação pode ser baixada via internet. Além do imposto, o contribuinte deve ficar atento ao vencimento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo. O valor é de R$ 102,41 e o prazo máximo para pagamento termina em 1º de abril. A taxa do seguro obrigatório DPVAT 2019 em Minas é de R$ 16,21. Fique atento à escala de vencimento. Placas de final 1 e 2 vence a primeira parcela em 14 de janeiro. Placas de final 3 e 4, dia 15. 5 e 6 vencem no dia 16. Placas de finais 7 e 8 vencem no dia 17. E placas de final 9 e 10 no dia 18 de janeiro. O calor e a chuva aumentam o número de animais peçonhentos. No verão, eles saem à procura de abrigos secos, que podem ser aí na sua casa. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, a Vigilância Ambiental faz um alerta para o aparecimento de escorpiões do tipo amarelo. Os escorpiões mais comuns na região são os amarelos. Eles são facilmente encontrados também no meio de entulhos, embaixo de pedras, mato, tijolos, telhas, rede de esgoto e cemitério. Eles tendem a percorrer distâncias maiores em busca tanto de acasalamento quanto de alimentação também. Então todas essas condições fazem com que nesse período seja mais comum a ocorrência de escorpiões tanto em áreas verdes, em terrenos baldios, como também nas próprias residências dos moradores. Segundo os especialistas, uma picada de escorpião pode até levar a pessoa à morte, principalmente crianças e idosos. Quando uma pessoa for picada, precisa ser levada imediatamente para uma unidade de saúde mais perto de casa. Se possível, a única coisa que a gente pede é que se ela puder capturar o escorpião e levar, é interessante para que lá no serviço de saúde eles consigam identificar qual que é o tratamento mais adequado. Mas se ela não conseguir fazer isso, não tem problema. Lá no serviço de saúde eles vão saber adotar as medidas necessárias para o tratamento dessa pessoa que foi acometida pelo acidente. Segundo o Sistema Nacional de Agravo em ocorrências com escorpiões, em Poços em 2016 foram registrados 29 casos. Já em 2017, o número subiu para 33 e em 2018 foram registrados 29 casos. A vigilância ambiental ela não faz nenhuma medida de controle dos escorpiões em si, mas nós fazemos uma visita para avaliação do local, identificar quais são os fatores de risco que está propiciando o surgimento desses animais, para poder orientar a população quais são as ações que ela deve fazer no seu imóvel, no seu terreno, para que diminua o surgimento desses animais.
E não é só em Poços de Caldas não, viu? O problema está generalizado. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2018 foram contabilizados 141 mil casos de acidentes com escorpiões no Brasil. Em 2017 foram 125 mil registros. Os números, de acordo com a pasta, ainda são preliminares e serão revisados. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2018 foram contabilizados 141.400 casos de acidentes com escorpiões no Brasil. Em 2017 foram 125 mil registros. Os números, de acordo com a pasta, ainda são preliminares e serão revisados. Em 2016 foram 91.700. Em relação às mortes, 115 óbitos foram registrados em 2016 e 88 em 2017. A limpeza do ambiente e a adoção de hábitos simples, de acordo com o Ministério da Saúde, são fundamentais para prevenir picadas. No ambiente urbano, a orientação para evitar a entrada de escorpiões em casas e apartamentos é usar telas em ralos de chão, pias e tanques, além de vedar frestas nas paredes e colocar soleiras nas portas. Os cuidados incluem ainda afastar camas e berços das paredes e vistoriar roupas e calçados antes de usá-los. Já em áreas externas, a principal dica é manter jardins e quintais livres de entulhos, folhas secas e lixo doméstico. Também é importante manter todo o lixo da residência em sacos plásticos bem fechados para evitar baratas, que servem de alimento e, portanto, atraem os escorpiões. Outra recomendação é manter o gramado sempre aparado, não colocar a mão em buracos embaixo de pedras ou em troncos apodrecidos e usar luvas e botas ao realizar atividades de jardinagem. O Ministério da Saúde não recomenda o uso de produtos químicos como pesticidas para o controle de escorpiões. Depois do intervalo, o perigo nas matas e cachoeiras. O número de resgates de pessoas nessas áreas é o maior em 5 anos em Minas Gerais. Tireoide, você conhece a glândula em forma de borboleta? Ela é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. Os detalhes já já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. A APAI de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês.
No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil. Quando a gente sonha e faz a nossa parte, tudo muda. Mas não basta apenas sonhar. É preciso tentar, continuar em frente. O futuro, como dizem, é logo ali. E você precisa fazer a sua escolha. Vestibular Finon 2019. Você em novo tempo. Acesse vestibular.finon.edu.br e faça já a sua inscrição. Ou ligue 38 3311 2012. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto. Rua Joaquim Murtinho, 515. Autoelétrica do Newton. Baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro. 3671-3809. Parte do IPTU arrecadado é investido na manutenção da cidade. E para se ter ideia, a Prefeitura de Belo Horizonte, capital mineira, gasta R$2 milhões todos os anos para consertar os equipamentos públicos que foram alvos de vandalismo. Foram 2 invasões na Escola Estadual Leopoldo de Miranda, região centro-sul de Belo Horizonte. Na primeira, os ladrões levaram os fios de energia no feriado de Natal. Uma semana depois, no Ano Novo, os invasores quebraram grades, arrancaram cadeados, levaram as torneiras do bebedouro, além de roubarem aparelhos de TV e DVD das salas. As câmeras de nada adiantaram, estavam sem energia. Semanas depois, as marcas do vandalismo permanecem e a escola precisou de uma vaquinha virtual para consertar o padrão de luz, ao custo de R$3 mil. A concessionária de energia ainda precisa fazer a religação e os trabalhos administrativos ainda são feitos sem luz. Essa vaquinha está rodando aí até hoje, para a gente conseguir o dinheiro para comprar padrão, fios, pagar mão de obra e para a escola voltar a funcionar normalmente, né? Porque sem energia elétrica não tem jeito. A gente, enquanto funcionário, está aqui tomando água natural, na verdade quente, com esse calorão, e sem poder atender a comunidade como realmente a gente está aqui para atender, que é um atendimento de qualidade que a gente dá aqui e que a comunidade precisa e merece ser atendida, né? Depredações de bens públicos interrompem serviços à população, chocam a sociedade e prejudicam os cofres públicos. Ou seja, todos pagam a conta da ação de um indivíduo ou grupo. A Igrejinha da Pampulha, um dos ícones da capital mineira, foi pichada 2 vezes em curto espaço de tempo, entre os anos de 2016 e 2017. Mais de R$8 mil foram gastos na limpeza. No aniversário de Belo Horizonte, 2 lunetas instaladas para observação de pontos turísticos foram pichadas menos de uma semana depois da instalação. Todos os anos, a Prefeitura gasta R$2 milhões com reparos em pontos de ônibus, lixeiras e outros equipamentos públicos. Foram quase 6 meses de trabalho e R$5 milhões para revitalizar um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade. Mas toda essa importância não impediu a ação de vândalos, que agiram pouco mais de uma semana depois da reinauguração. Hoje o bebedouro está funcionando perfeitamente, mas no dia 10 de dezembro ele foi danificado.
assim como os aspersores do sistema de irrigação. Para o sociólogo, o vandalismo é histórico, num país onde a população não consegue valorizar e preservar aquilo que pertence a todos. Os benefícios da coisa pública, as praças. Praça é um lugar para todo mundo. Não, no Brasil não é. Dependendo da hora, dependendo da situação, ela é para uma parte da população e não para todo mundo, né? Então, eu diria que a questão mais profunda associada à dilapidação do patrimônio público, ao que nós estamos chamando aqui de vandalismo, tem a ver com uma certa sensação, não é bem uma consciência, porque não é exatamente uma coisa racional elaborada. Se fosse, talvez fosse até pior, podia virar um terrorismo, alguma coisa assim, você entendeu? Mas não sendo elaborada, ela se manifesta como uma coisa que é incomodar os outros, que é criar uma situação na qual o cidadão comum, o pacato cidadão, para lembrar o Chiquinho Amaral, né? Chama de... vai se incomodar de manhã quando vê aquele patrimônio dilapidado e quando vê que não vai poder usar o patrimônio, né? É demais, né? Olha, o número de resgates a pessoas que se perderam em trilhas e regiões de cachoeiras em Minas Gerais é o maior dos últimos 5 anos. De janeiro a novembro de 2018, o Corpo de Bombeiros participou de 526 buscas a turistas. Prevenir situações de risco ou saber o que fazer em momentos de perigo pode salvar vidas. Nós estamos em janeiro e muita gente por Minas Gerais está aproveitando as trilhas pelos parques. A gente está aqui no Parque Estadual Serra Verde, bem próximo à cidade administrativa, e eu estou aqui com o aspirante Tárcio, que vai dar algumas dicas para as pessoas não passarem aperto, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode falar é a questão do excesso de confiança, né? É melhor a gente ter muito cuidado antes de entrar em qualquer trilha, né? Sim, às vezes excesso de confiança por conhecer o local faz com que a pessoa tome rumo ignorado e isso aí a pessoa pode vir a se perder, né, nesse percurso. O Parque Serra Verde fica atrás da cidade administrativa, dentro da área urbana da capital, e por isso é de fácil acesso. Mas tem regiões que não são tão fáceis. Por isso, é importante estar acompanhado por guias ou percorrer trilhas previamente indicadas por placas e avisos. Então, aspirante, a gente tem um exemplo de uma trilha que tem esse corrimão. Então, a administração do parque já fez uma intervenção nessa trilha, indicando que era uma trilha fácil, uma trilha segura para o visitante, né? Sim, aqui o utilizador dessa trilha vai ficar mais seguro e vai ficar mais fácil esse passeio, né, para sua utilização aqui. Alguns objetos simples, mas muito úteis, fazem diferença para sobreviver caso o turista fique perdido na mata. Levar água, alimentação, né? A utilização também de cabos solteiros, então cordas, pequenos pedaços de cordas, que podem servir aí para fazer um abrigo, né? Confeccionar alguma amarração, facas também que vão facilitar essa confecção de abrigos, apito justamente para facilitar a localização caso a pessoa fique perdida, a pederneira ou isqueiros para poder fazer fogo caso seja necessário. A natureza não traz só perigos na terra, a água também pode ser traiçoeira. Em dezembro, 5 pessoas morreram ao serem arrastadas por uma tromba d'água em São Roque de Minas e São João Batista do Glória, na região da Serra da Canastra. Uma sexta vítima conseguiu sobreviver ao se esconder em uma gruta. Ó, meus pés calejados. Oh, meu Deus, que judiação. Perdi a bota na cachoeira. Perdeu? Já nasceu de novo. E como estamos numa região de mata, é muito comum a gente encontrar cursos d'água, cachoeiras, rios e lagoas. E para evitar aquela tragédia que houve em São Roque de Minas, eu estou aqui com o tenente Pedro Ayrara, que vai dar algumas dicas. Falou-se muito em tromba d'água, mas primeiramente esse nem é o nome correto, né? Exatamente. Tromba d'água, na verdade, é um outro tipo de fenômeno que geralmente acontece ou no mar ou em rios muito caudalosos, né? Que é uma espécie de tornado que ela capta a umidade do mar e traz para o continente. O que acontece em rios, cachoeiras, cursos d'água em geral, aqui em Minas Gerais, é o fenômeno de cabeça de água. O que é esse fenômeno? A gente tem determinado curso de água e às vezes a gente chove ali, né? Ou na própria região do curso ou nos arredores. Toda aquela água ali é concentrada, né? Ela vai para o curso d'água e aí a gente tem um aumento muito repentino, né, muito veloz dos níveis daquele curso d'água. E aí a pessoa, às vezes, que está em um determinado ponto do rio mais abaixo, ela é surpreendida por toda aquela vazão repentina em um momento e às vezes acaba sendo carregada e não conseguindo ali, né, sair daquele curso d'água em condições de segurança.
um riachinho, um ribeirão já pode ser muito perigoso, né? E mesmo que ela esteja num ponto onde ali o ribeirão, o curso d'água ele é mais calmo, como toda aquela água ali foi concentrada e está descendo, ela pode sim entrar numa situação de risco. É importante a gente saber também os rios, cachoeiras que a gente também não conhece e sabendo que está chovendo na região, redobrar o cuidado? Se eu já estou naquele ambiente ali, eu sempre observar, né, em relação à questão do nível de água, né, da velocidade da água. Se a velocidade da água está ficando muito mais rápida, né, se o nível está aumentando, já são alguns indícios que pode estar vindo ali uma cabeça de água. Além disso, observar se aquela água ali ela começa a trazer muitos galhos, muitas folhas. Por quê? Isso é sinal que a correnteza lá na cabeceira está ficando muito intensa. A tireoide é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. Vamos conhecer a glândula da borboleta e entender a importância de cuidar bem dela. Na parte interna do pescoço, nós temos uma glândula em forma de borboleta chamada tireoide. Ela é importante na regulação hormonal e de peso, no desenvolvimento e crescimento de crianças e adolescentes. É importante também para a memória, o humor e o controle emocional. Por tudo isto, é fundamental que a tireoide esteja bem cuidada e regulada. Afinal, os hormônios que ela produz atuam em todos os sistemas do nosso organismo. Quando a produção dos hormônios da tireoide é de mais ou de menos, ela pode desequilibrar o funcionamento do corpo. Pessoas que têm tireoides que produzem hormônios em excesso sofrem de hipertiroidismo. E com esses hormônios em excesso, o organismo fica acelerado. A pessoa fala mais, anda mais rápido, fica agitada, gesticula muito, dorme pouco. O intestino pode ficar solto. É uma sensação de se ter muita energia e muito cansaço ao mesmo tempo. Quando os hormônios produzidos não são o bastante, o contrário acontece. É o hipotiroidismo. O metabolismo desacelera e o intestino não funciona bem, facilitando o ganho de peso. Cabelos, unhas e pele ficam fracos e sem brilho, ressecados. A pessoa sente-se com fadiga, cansada, sente mais frio. Nas mulheres, o ciclo menstrual se altera e há ainda o risco de infertilidade e depressão. O aumento da glândula, que tem forma de borboleta, acaba formando o que se chama de bócio. Esta condição pode ser acompanhada das disfunções hormonais, hipo- ou hipertiroidismo, ou não. Se você notar inchaço ou caroços no pescoço abaixo do pomo de Adão, conhecido popularmente como gogó, procure uma unidade de saúde. A prevenção das alterações da tireoide acontece com hábitos de vida saudáveis e alimentação balanceada. Os alimentos foram os maiores vilões da inflação do ano passado e continuam sendo, de acordo com a primeira prévia medida em janeiro. Um dos motivos ainda foi a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. O índice de preços ao consumidor, que acompanha o varejo, teve inflação de 0,38% na prévia de janeiro. Na de dezembro havia sido registrada deflação de 0,16%. Mas lá na ponta, na hora de desembolsar o dinheiro e comprar, os consumidores percebem que a tal inflação significa, por exemplo, produtos alimentícios mais caros. Tomate mesmo, larguei de comprar porque está caro demais. Muitas coisas. Tem produtos com preço bem acima do que a gente... bem salgado. A gente sempre faz uma troca aqui e outra ali, né? Mas a minha tática foi procurar supermercado, trocar o supermercado, pesquisa aqui, pesquisa ali, porque tem coisas assim que a gente não deixa de comprar, né? A gente tem que pesquisar, porque o gênero alimentício ele está tendo muitas variações, então você pesquisando, você está ganhando. O economista explica que o peso da inflação incide mais sobre alguns itens no mercado. Existem alguns setores que têm um peso maior quando você calcula a inflação. Então, apesar da inflação estar controlada, você observa que alguns setores, alguns bens, eles vão ter sim uma inflação acima do 4,8 registrado no último ano. Hermano Caixeta explica também que os impactos inflacionais vão se diluindo ao longo dos meses, mas com resultados que podem ter sido influenciados por questões sazonais, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. O preço da alimentação foi muito influenciado diretamente pela greve dos caminhoneiros, então os prejuízos que a greve ocasionou foram diluídos ao longo dos meses seguintes.
O combustível também, né, um pouco influenciado pela greve dos caminhoneiros, mas principalmente pela política de preços da Petrobras e também pelo preço internacional, com a variação do próprio combustível e com a variação do dólar. A inflação ela é calculada com o que já passou, né? Então a gente agora está saindo os números de novembro, de dezembro da inflação, os acumulados do ano passado. Então a gente tem que esperar saber como cada setor, cada atividade, o agropecuário, o granjeiro, como que eles vão diluir melhor esses custos nos primeiros meses, ou se eles vão diluir os prejuízos da greve em vários meses desse ano. Veja a seguir, safra de grãos 2019 deve ser mais de 3% maior que do ano passado. Exercícios ajudam a combater a obesidade infantil e a receita do dia traz uma saborosa galinha baronesa. Eu volto já. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Quando se trata de pessoas, temos que olhar sempre mais de perto, entender toda a nossa essência, nossas diferenças, nossas habilidades. Nosso foco está no excelente nível de conteúdos trabalhados em sala de aula e na construção de um ser humano que será capaz de transformar o mundo. Aprender, vivenciar, transformar. Colégio Soma. Formação completa para um mundo de possibilidades. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Corpo e Arte Lingerie. Seu corpo merece sempre o melhor. Corpo e Arte Lingerie. Rua Joaquim Murtinho, 36 Centro, 3672-2048. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. O melhor da moda feminina e atendimento personalizado você encontra na Lojas Pra Elas. Rua Temístocles Rocha, 169, Sala 4, Centro, 3671-5846. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2. Dê Presentes, uma loja conceituada para você. Moda feminina para todas as idades. Temos roupas casuais, moda festa, plus size, acessórios e semijoias. Dê Presentes, Rua Rubens Bittencourt 73, fone 3671-6690. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 20% das crianças brasileiras estão obesas. Estimular a prática de atividades físicas e incentivá-las a terem uma alimentação saudável são formas de combater a obesidade infantil. Esta academia em Belo Horizonte oferece como atividade para crianças o CrossFit Kids. Os exercícios, de acordo com o educador físico, visam o condicionamento infantil entre 4 e 12 anos. Num clima bastante lúdico, os exercícios se mesclam com as brincadeiras. Tudo para desenvolver agilidade, elasticidade e o equilíbrio. Eles também dão os primeiros saltos na escalada. Isso, força na perna. Isso. Ela vai ter uma base para ela seguir nos outros esportes. A gente vai fazer aqui uma iniciação, um trabalho de desenvolvimento motor para que ela possa continuar aí na vida esportiva dela. Depois de meia hora de aula, cansados? Tô. E agora? O que você vai fazer agora? Tomar açaí, relaxar na cama e beber muita água. O que você quer fazer agora? Descansar em casa. E olha a mamãe do Luiz Gustavo aí, treinando. Roberta sempre procura incentivar no filho o gosto pela atividade física. Então, eu acho a atividade física extremamente importante, tanto para adulto quanto para criança, né? E nessa fase da criança, para desenvolver a coordenação física e motora. E em relação a associar, né, um lugar que a gente pode estar fazendo uma atividade física e o filho também. Isso é muito importante, muito legal.
E se depender de um estudo feito pelo Ministério da Saúde, é bom eles se exercitarem mesmo. O levantamento apontou que 20% das crianças brasileiras estão obesas. Por isso, os pais, além de cuidar de uma alimentação balanceada, restringir os horários no computador e no celular em casa, precisam incluir no cardápio dos filhos a prática dos exercícios, que devem ser indicados de acordo com a faixa etária, explica este fisioterapeuta. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que do 0 aos 2 anos deve-se proibir a utilização de tablets, computador, celular para criança. Depois dessa fase, claro que hoje em dia todas as crianças querem ver tablet, jogar jogos e tem que fazer um balanço, né? Na realidade, de 3 a 5 anos também se recomenda-se 3 horas diárias de atividade física, que não é propriamente a criança ir fazer um esporte num clube, alguma coisa desse tipo, mas caminhar, correr, na medida do possível andar de bicicleta. Mas cuidado com a sobrecarga nos exercícios. Pode prejudicar o crescimento ósseo, né? O treinamento de hipertrofia, que é com uma sobrecarga, com uma carga maior do que ela consegue pegar, né, no seu treinamento, ela acelera o fechamento das epífises ósseas, dos ossos longos, e isso retarda o crescimento da criança, né? Ela não desenvolve por completo o que ela poderia desenvolver. E as notícias do campo, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano deve ser 3,1% maior do que a produção de 2018. Veja no Giro Rural de hoje. A estimativa é do terceiro prognóstico para a safra de 2019, divulgado no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que prevê uma produção de 233 milhões de toneladas. A safra de 2018 ainda não foi calculada, mas a última previsão do IBGE, feita em dezembro, indica que o ano fecharia com uma produção de 226 milhões de toneladas, inferior ao total de 2017. Segundo o IBGE, para este ano, são esperados crescimentos para a soja, 0,8%, as duas safras de milho, 2,6% para a primeira e 11,1% para a segunda. Para a segunda e a terceira safras de feijão, 6,2% e 2,4%, respectivamente, e para o algodão, 6,6%. No entanto, devem ter queda as produções de arroz, menos 4,8%, de feijão primeira safra, menos 10,8%, trigo, quase queda de 4% e sorgo 0,7%. A alta de 2019 deve ser puxada principalmente pela região sul, cuja produção deve crescer 5%, passando de 74 milhões de toneladas para 78. Principal centro produtor de grãos do país, o Centro-Oeste tem um crescimento previsto de 2,8%, passando de 101 milhões de toneladas para 103 milhões. E agora papel e caneta em mãos para a nossa receita do dia. Hoje a receita é de galinha à baronesa. Anote aí. 1,5 kg de galinha caipira, 500 gramas de cenoura baroa cozida, 1 colher de sopa de tempero alho e sal, 3 colheres de sopa de azeite de dendê, 1 pitada de pimenta do reino branca, 200 ml de leite de coco, 1 xícara de chá de leite, sal a gosto e cheiro verde. O primeiro passo é refogar a galinha. Então vamos? Então eu vou acrescentar, colocar o azeite de dendê, esperar, né, aquecer um pouco e o alho, tempero. Depois que o alho dourar, você vai acrescentar a galinha. Acrescenta 1 pitada de sal. Tampe e deixe por aproximadamente uns 20 minutos. Enquanto a nossa galinha está refogando e cozinhando, vou fazer o creme, colocando a cenoura, o leite de coco, o leite
e bater. A consistência é mais ou menos essa aqui, ó. Então, o próximo passo é acrescentar o creme. O creme e vai colocar também a pimenta do reino. Então, mexe até misturar o creme com os temperos. Prove. E, se necessário, acrescente mais sal. E por último, cheiro verde à vontade. Nossa galinha está pronta, agora é só saborear. O Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Um dia abençoado e produtivo a todos. A gente volta a se encontrar amanhã. Continue ligadinho na TV Minas Brasil, 24 horas no ar e com transmissão simultânea pelo portal mbnews.tv.br. Você pode ainda rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Anote aí, é o Jornalismo Paracatu. Tchau, tchau. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto, Rua Joaquim Murtinho 515. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Cred Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil.